Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós não tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, infelizmente, justamente na semana em que eu iniciaria as reposições de aulas e começaria as aulas para valer com vocês, foi na semana em que começou o isolamento por causa da pandemia do coronavírus. E aí nós não tivemos a oportunidade de nos conhecermos. Então, nós estaremos trabalhando da melhor maneira possível aqui pelo ensino remoto emergencial. E aí, a gente sempre vai ter, todas as semanas, essas videoaulas, que é uma forma de eu estar expondo o conteúdo para vocês na velocidade adequada, com exemplos, né, com a explicação realmente para ajudar aí no aprendizado de vocês. Além disso, nós contamos lá no Moodle com um material de apoio ao estudo e com as atividades avaliativas, que serão semanais. Então, fiquem de olho lá nos prazos das atividades, principalmente, para que vocês não percam essas datas e que não percam as atividades, tá? Como nós não tivemos nenhum contato pessoal, eu vou iniciar aqui com vocês apresentando rapidamente a nossa ementa de disciplina, né, de Química 1. São previstas 72 aulas, totalizando aí 58 horas de disciplina. Os conteúdos previstos são matéria e energia, transformações, que inclusive nós começaremos a conversar aqui hoje, nessa videoaula, substâncias, modelos atômicos, estrutura atômica, tabela periódica, como que ela é organizada, por que cada elemento está em determinado lugar e não em outro. Ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Eu sei que com esses nomes, para alguns já é familiar, né, ouvir esses conceitos. Interações químicas, e à medida que o tempo permitir, nós ainda estudaremos sobre as funções inorgânicas, as reações químicas e, por fim, as leis ponderais. Então, nós faremos um esforço aqui no ensino remoto emergencial para avançar ao máximo nessa ementa, nessa lista de conteúdos. E aí, começando aqui, essa primeira semana, ela vai do dia 10 de setembro, então vocês, apesar de terem nesse primeiro momento, né, na quinta e na sexta, essa ambientação, essa recepção pelas coordenações, o material de química já estará disponível e à vontade de vocês iniciarem já o estudo de química, tá? E aí ela vai até o dia 17 de setembro. Então, como eu falei inicialmente, fiquem de olho nesses prazos. Sempre que você abrir lá a disciplina de Química no Moodle, fique de olho na data de entrega, data limite das atividades avaliativas, para que você não se perca nesse processo, porque as atividades avaliativas serão semanais. O que a gente vai estar estudando na aula de hoje? A gente vai estar conversando sobre o que é a química, o que ela estuda, se ela é natural ou artificial, são algumas questões interessantes, se ela está a serviço do bem ou do mal. E, por fim, a gente vai falar sobre transformações físicas e transformações químicas, aprendendo, então, a diferenciar uma transformação física de uma química, né? O que é diferente em uma e outra. Então, primeiramente, eu trouxe aqui um conceito do que é química de um livro didático. E aí, o que ele traz para a gente? Primeiro, que a química é uma ciência em que se estuda, olha as palavras-chave que ele coloca aqui, se estuda a estrutura das substâncias, então do que ela é constituída, do que ela é feita, como que é essa organização das partículas de cada material, né? Correlacionando-as com as propriedades macroscópicas
Então, olha outra palavra-chave que eu até destaquei aqui pra gente. Então, além de estudar a constituição da matéria, a química procura correlacionar essa estrutura com as propriedades macroscópicas. Então, se observa determinado comportamento, determinada característica dos materiais, e aí a química tenta explicar essas propriedades relacionando com a estrutura da matéria, com as suas partículas constituintes. E, além disso, investigam as transformações dessas substâncias. Então, a química ela não se limita a estudar a estrutura e as propriedades e características dos materiais, mas ela também estuda as transformações, principalmente essas mudanças, né? Quando se une um material com o outro e ocorre uma mudança na constituição desses materiais iniciais, ocorre uma transformação. E a química estuda e procura explicar justamente essas transformações, essas mudanças que podem acontecer nas substâncias. Aqui eu coloquei um esquema, coloquei a química como ciência central, mas essa não era a minha intenção, de colocar a química num lugar central, né, como se fosse mais importante. Não é isso. Eu só procurei correlacionar essa ciência que a gente vai estudar aqui com outras ciências, só para vocês perceberem que a química, ela não está isolada, ela não é sozinha, ela trabalha junto com outras ciências. E eu coloquei só alguns exemplos de outras áreas e ciências que a química está ali trabalhando junto. Por exemplo, na biologia, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala em proteína, carboidrato, lipídios, né, sobre reações químicas que ocorrem no nosso organismo, por exemplo, é a química trabalhando junto com a biologia, integrada à biologia, né? Medicina e ciências da saúde. Um exemplo aqui, produção e desenvolvimento de remédios, né? Sem o conhecimento do comportamento, das características das substâncias, dos princípios ativos, não seria possível o desenvolvimento e a produção de medicamentos como um todo. Outro caso, quando a gente vai ao médico, ele fala lá, ele passa uma prescrição e ele fala que você tem que tomar determinada dose do remédio em certo período de tempo. Aquilo que ele fala, pessoal, não é por acaso, né? Tem um motivo. E é um motivo que a química estuda, que seria o quê? Como que o nosso organismo reage e metaboliza aquele medicamento. Por isso que não pode ser tomado em qualquer quantidade e nem a qualquer tempo, né? Em qualquer período de tempo. Outro caso aqui, uma outra ciência que está ali integrada à química, a física, né? Quando a gente fala sobre radioatividade, sobre estrutura atômica, sobre propriedades físicas da matéria, é a química trabalhando junto com a física. E aí, o último exemplo que eu trouxe aqui nas ciências ambientais, né? Quando a gente fala sobre contaminação do solo, contaminação da água, do ar, presença de agrotóxico nos alimentos, mas vamos falar de coisa boa também. Quando a gente fala sobre adubação, sobre tornar o solo mais fértil, fazer o saneamento básico, a purificação da água, a química também está presente. Então, isso aqui é só para mostrar, tanto que a química está integrada às outras ciências e áreas de estudo. Aqui é um outro conceito também que alguns livros didáticos trazem, muito parecido com o que a gente acabou de discutir. Essa pirâmide aqui para a química, ela é bem famosa, né? Seria que a química, ela estuda as propriedades, a constituição e as transformações da matéria.
Então, é uma forma bem resumida, bem sintetizada de se falar o que a química estuda, né? A gente comentou anteriormente, estuda as propriedades, ou seja, as características dos materiais, que são diferentes dependendo da sua constituição, e ainda a química estuda as transformações da matéria, né? Quando se une um material com o outro, vai se originar outro de propriedades completamente diferentes? Bom, a química vai poder responder isso para a gente. E aí, um último conceito que um outro livro didático traz do que é a química, mas agora envolvendo os conceitos de matéria e energia. Então, ele define a química da seguinte forma. De novo, fala que a química é uma ciência em que se estuda, olha só, as transformações, as mudanças que envolvem sempre matéria e energia. Relembrando os conceitos de matéria e energia, que a gente estuda lá nas ciências do 9º ano, inclusive, né, do ensino fundamental. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não necessariamente nós vamos enxergar sempre a matéria. Por exemplo, o ar. O ar nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas ele é matéria, porque ele tem massa e ocupa um lugar no espaço. Se a gente pegar uma balança, um balão, pesar o balão vazio, encher esse balão e pesá-lo novamente, a gente vai perceber uma mudança na massa desse balão mais o ar, justamente porque o ar tem massa. Portanto, ele também é matéria. Então, cuidado, quando a gente pensa em matéria, não é só aquilo que a gente enxerga a olho nu. E a energia, que é aquela capacidade de produzir trabalho, né? A gente tem aí a energia elétrica, energia térmica, né? E aí, a gente vai para a nossa primeira questão aqui, para a gente refletir um pouco, né? Olha só essa pergunta. A química é essencialmente natural ou ela é artificial, ou seja, criada pelo ser humano? Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque muitas vezes, muitas pessoas e às vezes nós mesmos relacionamos a química apenas àquilo que é artificial, aquilo que é produzido pelo homem, aquilo que geralmente faz mal, é prejudicial à saúde. E aí eu trouxe essa pergunta justamente para mostrar para vocês que a química, ela não é só natural ou ela é só artificial. Ela envolve processos naturais. Então a gente tem aí várias reações naturais que ocorrem no meio ambiente. Exemplo, o amadurecimento de uma fruta, né? O apodrecimento de uma fruta também, né? Ou dos alimentos em geral, são processos naturais e não deixa de envolver a química. Outro exemplo que a gente estuda lá na biologia, a fotossíntese, que é necessária para a alimentação da planta. Né? Além disso, pessoal, a química também vai estudar processos artificiais, que são aqueles realmente induzidos, criados pelo ser humano. Eu coloquei aqui 2 exemplos. A produção de um pão, que envolve uma reação de fermentação, né, que pode ser induzido pelo homem, e a produção de medicamentos. São 2 exemplos de processos artificiais e que envolvem química. Então, o que eu quero deixar claro com essa questão aqui para vocês é que a química, ela não é só natural ou artificial. Ela estuda tanto processos artificiais quanto processos naturais. Tá? Então, vamos tirar aquela ideia de que a química ela é só artificial. Ela só está presente no desinfetante para limpeza, ou no remédio, ou então no produto que a gente passa no cabelo. Não, a química também envolve processos na natureza, processos naturais, tudo bem? Aqueles que não precisam do homem para ocorrer também.
Outra questão aqui bem interessante sobre a química e que às vezes a gente é induzido, né? Ou a gente tem mesmo a ideia de que a química ela só está relacionada a algo ruim, a algo que destrói o ambiente, algo que faz mal para o nosso organismo, né? Algo prejudicial à saúde do homem e ao meio ambiente. E não é bem assim. Então, olha só, quando a gente pergunta se a química está a serviço do bem ou do mal, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de responder, porque depende. Depende do uso que o homem faz daquele conhecimento químico e daquele material em questão, né? Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né? Algumas aplicações boas da química. Exemplo, a química proporciona uma vida mais confortável e saudável. Ora, desenvolvimento de remédios que a gente acabou de falar, o tratamento da água e do esgoto, a produção de bens duráveis e não duráveis são só possíveis por causa da química. De certa forma, ela diminui desigualdades socioeconômicas, porque como a química está relacionada ao desenvolvimento de novos materiais, muitos produtos que antes eram muito caros se tornaram mais baratos com o tempo. Justamente por causa desse desenvolvimento, dessa produção de novos materiais, que fossem mais baratos e mais práticos para as indústrias produzirem, né? Então, as pessoas, de certa forma, por causa desse desenvolvimento de materiais, têm acesso a mais produtos hoje do que antigamente, por exemplo. E a diminuição das agressões ao meio ambiente. Como eu falei, a química, conhecimentos químicos são utilizados no tratamento de água e de esgoto, né, para fertilidade do solo, para purificar o ar. Então, tem coisa boa aí. Só que, como eu falei, depende. A química também pode ser utilizada a serviço do mal, né? Para prejudicar o ambiente, para prejudicar a nossa saúde, infelizmente, né? Mas isso não é culpa da química, é culpa do homem que faz mau uso desse conhecimento, né? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, como contaminação do solo, né, por causa do lixo, contaminação da água, contaminação do ar, né? E, enfim, nós percebemos que a química, ela pode sim, tanto estar a serviço do bem quanto do mal. Depende da utilização que o homem faz daquele conhecimento. Então, por que a gente deve estudar química depois de tudo isso que a gente falou aqui? Porque, primeiro, ela permite que nós entendamos melhor sobre as tecnologias. Então, hoje a gente vê, a todo momento está saindo novos materiais, novos celulares, novos computadores, cada vez, antes eram menores, né? Agora eles estão aumentando de novo de tamanho, mas com uma capacidade que nunca se viu igual. Hoje a gente tem um celular, ele tem a mesma capacidade que um computador, né? Definir critérios para o aproveitamento dos recursos naturais, estudar formas de reaproveitar e diminuir a quantidade de materiais consumidos, ela pode estar ajudando nisso. E olha só, principalmente participar de decisões, levando em conta riscos e benefícios. Eu trouxe essas questões do porquê estudar a química, e aí eu trouxe 2 fatos históricos para a gente refletir um pouco sobre essa importância do conhecimento químico. O primeiro fato histórico que eu trouxe é aquele relacionado com o césio, não sei se vocês já escutaram falar, provavelmente sim, sobre o acidente com o Césio 137, que aconteceu aqui muito perto da gente, na cidade de Goiânia, né, no centro de Goiânia,
em 1987. Então foi um acidente. E aí, o que aconteceu? Resumindo, tentando resumir a história, uma clínica radiológica localizada no centro de Goiânia simplesmente descartou uma máquina que fazia exames, né? Descartou a máquina no lixo comum, né? Jogou lá fora, sem nenhum cuidado, simplesmente colocou lá. Passaram alguns catadores de lixo e recolheram essa máquina com a intenção de vender as partes delas. Então, eles pegaram todo aquele material que estava lá descartado, sem nenhum aviso, sem nada, e levaram e venderam várias peças para um ferro velho. Nesse ferro velho, o proprietário abriu essa máquina. E dentro dessa máquina, pessoal, tinha um pó muito bonito, né, azul, brilhante, que era um sal de Césio 137. O problema é que esse sal de Césio, ele é radioativo. Então, assim que ele abriu a cápsula, né, ele rompeu aquela cápsula que estava muito bem fechada, porque tinha um material radioativo lá dentro, começou a emitir radiação. E aí, como a gente sabe, a radiação, dependendo da quantidade recebida, ela pode causar danos seríssimos, graves à saúde das pessoas. E aí, como eles desconheciam, olha só, eles não sabiam do risco que aquele material tinha, porque talvez tinha esse símbolo aqui, ó, lá na máquina, talvez tinha, não sei. E aí eles não identificaram, eles não sabiam o que significava, né? Que aquilo era um material radioativo, perigoso. E aí começaram a brincar com aquele pó, porque era muito bonito, então brincava com o pó e passava na pele, passava no rosto. Teve uma criança, Lady das Neves, ficou muito famosa, assim, o caso dela é muito conhecido quando se fala do Césio 137, porque infelizmente ela faleceu por causa dos danos causados pelo material radioativo. Ela chegou a ingerir o Césio 137. Ela estava brincando, foi se alimentar e aí acabou ingerindo esse material radioativo, né? E aí muitas pessoas começaram a ter sintomas, né? Porque a radiação ela ultrapassa qualquer tipo de material, não, mas a maioria dos materiais ela consegue ultrapassar. Então, muitas pessoas começaram a ter náuseas, vômitos, diarreia, tonturas por causa da contaminação com a radiação. E aí, quando perceberam que era um acidente radiológico, um acidente radioativo, muitas pessoas já tinham sido contaminadas, então muitas morreram, muitas tiveram sequelas, né? Não morreram, mas tiveram sequelas, e até as pessoas que nasceram depois tiveram danos, nasceram sem membros, sem dedos, por causa do efeito da radiação. Foram mais de 6.000 toneladas de lixo radioativo que foram retirados da região que foi contaminada para ser descartado em um lugar seguro. Esse material radioativo está até hoje enterrado em Abadia de Goiás, né, na sede do Centro Nacional de Energia Nuclear, em Abadia de Goiás. Então, por que eu contei toda essa história sobre o Césio 137? Só para mostrar para vocês que, às vezes, o conhecimento pode fazer toda a diferença. A gente fica se perguntando, né? Foi descaso da empresa, né? Foi irresponsabilidade dessa empresa simplesmente descartar essa máquina, né, do lado de fora da clínica, simplesmente.
E foi por falta de conhecimento que esses catadores de lixo simplesmente pegaram aquela máquina e venderam as peças. O proprietário, o dono do ferro velho, a ideia de abrir essa cápsula e ver o que é que tinha lá dentro, talvez tenha sido por falta de conhecimento também. Então, só para mostrar para vocês que o conhecimento é muito importante, seja para entender o que está acontecendo, seja para tomar decisões, ou então participar de decisões, equilibrando ali os riscos e os benefícios. Um outro exemplo que eu vou comentar aqui rapidinho com vocês é um exemplo de um fato histórico muito mais recente, muito recente, inclusive. Tem um pouquinho mais de um mês que aconteceu, vocês devem ter visto na televisão, que foi uma explosão que teve na cidade de Beirute, no Líbano. Foi no dia 4 de agosto desse ano que aconteceu esse acidente. O que aconteceu aí, né? Depois foram investigar e aí eles acreditam que essa explosão foi causada por 2.750 toneladas, é muita coisa, gente, de nitrato de amônio que estava armazenado no porto há 6 anos. O nitrato de amônio, ele é utilizado para a fabricação de fertilizantes por causa do nitrogênio presente na composição. Só que ele é altamente explosivo, né? Ele é muito perigoso. E aí essa quantidade enorme de nitrato de amônio estava lá armazenado há 6 anos, né? Então suspeita-se que essa explosão foi por causa desse nitrato de amônio que estava lá armazenado. E esse acidente deixou ao menos 137 mortos e mais de 5.000 pessoas feridas. Por que eu trouxe um outro fato histórico agora um pouco mais, muito recente, como exemplo do porquê estudar a química, mais uma vez, né? Como lidar com uma situação dessa? É claro que aqui não tem só a questão do cuidado que deveria se ter com esse material. Tem questões econômicas, questões financeiras aqui, né? Talvez para o responsável por essa quantidade enorme de nitrato de amônio, tem lá as suas vantagens para o armazenamento e para o transporte, né? As vantagens financeiras, é muito mais barato para manter daquela forma. Mas isso é inaceitável, se realmente causou essa explosão, né? Quem sabe, quem conhece um pouco de química, sabe que o nitrato de amônio, ele é explosivo, ele não pode ser armazenado em grandes quantidades, porque é perigosíssimo, né? Tá aí o resultado, né? Provavelmente foi por causa disso que ocorreu essa explosão no Líbano, né? Muito, muito triste. E aí, a gente consegue, então, finalizar essas questões, né? A química afeta o ser humano e o meio ambiente de maneira positiva ou negativa? Agora, a gente pode afirmar que pode ser das duas formas. Vai depender do quê? Da utilização, do uso que o homem faz daquele conhecimento. Avançando um pouco aqui, vamos começar a falar então de transformações. A gente viu aí 3 conceitos de o que é química e todos eles traziam essa palavra-chave, transformações, né? Então, existem 2 tipos de transformações, as transformações químicas e as transformações físicas. Qual é a diferença? Trouxe primeiro aqui o conceito do que é uma transformação física. A transformação física, ela envolve processos em que até coloquei aqui bem destacado, não ocorrem mudanças na constituição das substâncias presentes no material. Não tem mudança.
O material é daquela constituição, tem aquela constituição, e mesmo ocorrendo a transformação física, ele continua tendo a mesma composição, continua sendo a mesma substância. Exemplos para facilitar a gente a imaginar o que é a transformação física. Quando a gente pensa na água evaporando, eu vou lá, coloco água no fogão, começa a aumentar a temperatura e aí a gente já observa a formação ali de vapor. Significa que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Essa é uma mudança? É uma transformação? Com certeza, né? Eu estou vendo ali que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Mas aí a gente se pergunta, é uma transformação física? Sim. Por quê? Porque inicialmente, ou seja, antes da transformação, nós temos o que naquela panela? Água, no estado líquido. Quando aumenta a temperatura e ela passa para o estado gasoso, o que é aquele vapor que é formado? É água, só que no estado gasoso, no estado de vapor. Então, percebam que continua sendo a mesma substância, é água, só que em estados físicos diferentes. Então, a evaporação da água é uma transformação física. Outro exemplo aqui, muito relacionado com mudança de estado físico também. A formação e o derretimento do gelo. Quando a gente pensa na formação do gelo, primeiramente, a gente tem o quê? A gente coloca lá água líquida, e aí à medida que a temperatura abaixa, ela passa para o estado sólido. Então a transformação que a gente tem é água no estado líquido, passando para água no estado sólido. Percebam novamente que não tem mudança na composição desse material. Eu tinha água e eu continuo tendo água, mesmo depois da transformação. Então, também é uma transformação física. Quando se dissolve sal, açúcar, por exemplo, também é uma transformação física. Eles continuam tendo, aqueles dois componentes continuam tendo as mesmas características. Então, não muda a composição do material. Quando a gente vê uma lata sendo amassada, olha que exemplo mais simples. Antes eu tinha uma lata inteira e agora eu tenho uma lata de alumínio, por exemplo, amassada. A composição não mudou, a única coisa que mudou foi o formato, né, que foi alterado. Transformação física. Quando eu tenho sal em partículas maiores, né, e aí eu macero. Macero é é um processo, né, que eu reduzo o tamanho das partículas. Esse processo também de maceração é uma transformação física, continua sendo sal, só que as partículas mudaram de tamanho. Então aqui eu trouxe vários exemplos de transformações físicas para facilitar a visualização de vocês desse tipo de mudança. E aí a gente também tem, que é o que mais interessa para a gente, as transformações químicas, que é o contrário da física. As transformações químicas são processos em que há, sim, formação de novas substâncias. Então, inicialmente você tem determinado material, determinada substância, ele sofre uma transformação e passa a ser um outro material. Aqui é isso que acontece, tá? Na transformação química. As substâncias iniciais, aqui eu já estou apresentando dois conceitos muito importantes na química, tá, pessoal? Que a gente vai escutar falar muito e que é importante a gente estar memorizando, que são os conceitos de reagentes e produtos. Os reagentes são as substâncias iniciais, ou seja, são aquelas que existem antes de ocorrer a transformação, antes de ocorrer a mudança. E aí, as substâncias finais, ou seja, depois que a transformação química ocorre, são chamadas de produtos, tá? Então, reagentes é o que se tem antes da transformação e produtos é aquilo que é produzido após a transformação
química. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Um caso de reação química que a gente escuta muito falar, que é a queima de materiais, né? Que seria a combustão de um material, né? Reação de combustão é uma transformação química. Se a gente pensar na queima da madeira, inicialmente você tem um material, a madeira inteira, rígida, e após a queima, perceba que a gente tem um material diferente. Ele muda a cor, não é verdade? Muda a cor, ele muda a aparência, ele passa a se desfazer, não é mesmo? Outro exemplo aqui, formação de ferrugem. O enferrujamento de materiais metálicos também é um tipo de transformação química, né? A gente percebe que antes da transformação, você tem ali um material metálico com determinadas características. Depois que ocorre esse processo de enferrujamento, você vê que muda a cor do material, muda também a aparência dele, né? Ele se torna poroso. Você percebe que dependendo do grau de enferrujamento ali, ele começa também a se desfazer. Ele dá origem realmente a um outro material com outras características. Então também é um outro exemplo de transformação química. Quando a gente fala em amadurecimento de alimentos, também são reações químicas. Olha aqui, ó, o exemplo da química como processo natural, né, e não só artificial. Queima do papel, né, combustão do papel. O crescimento de um bolo, de um pão, por exemplo, também envolvem transformações químicas. Isso é bem claro, né? Muda o cheiro, muda o sabor, muda a aparência, todos fatores que evidenciam que realmente ocorreu uma transformação química ali, tudo bem? Para a gente finalizar aqui, pessoal, eu trouxe algumas evidências que vocês podem estar pensando aí quando for para decidir, né, se uma transformação é química ou física, né? Essas evidências são mudanças observáveis que mostram que realmente ocorreu uma transformação química ali em determinado material. A primeira evidência de transformação química é a mudança de cor. Eu acho que é a evidência mais simples que a gente tem. Então, se ocorre mudança de cor, provavelmente ocorreu uma transformação química ali. Então, eu trouxe um videozinho aí para a gente perceber como que esse fator influencia, como esse fator, ele, na verdade, ele demonstra que ocorreu uma transformação química. Então, aqui a gente tem ele colocando o material em 3 béqueres. Ele está colocando no primeiro tiocianato de potássio. Agora, no Becker 2, ele coloca o nitrato de prata. E no terceiro, se eu não me engano, é ferrocianato de potássio. Ele vem com um quarto reagente, que é o cloreto de ferro, que é esse daqui que ele acabou de... que ele tá pegando, inclusive, ainda, colocando no Becker, que é essa vidraria, parece um copinho, né? Muito utilizado em laboratório. E ele está diluindo essa solução de cloreto de ferro. Qual que é a intenção dele? Colocar essa solução diluída nos 3 primeiros Beckers que ele iniciou o experimento. E aí, quando ele une as duas substâncias, a gente percebe a mudança de cor. Então, essa é a reação com tiocianato de potássio, forma aí um líquido de cor vermelha, bem escura. Agora, será que é a mesma coisa para o nitrato de prata? Claro que não. Então, olha só, estou unindo o cloreto de ferro com uma outra substância, vai ocorrer uma outra reação química. Formou um sólido de cor amarelada, parece. E aqui no terceiro Becker, ele colocou e formou um sólido, não, desculpa, um líquido de cor azulada, né? Então, percebam, mudança de cor é uma evidência de que ocorreu uma reação química ali.
Outra evidência de transformação química, liberação de gás. Isso acontece, por exemplo, quando a gente coloca aqueles comprimidos antiácido ou então um comprimido de vitamina C na água. A gente observa, assim que a gente coloca, o que começa a formar? O que começa a liberar? Um gás, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui de uma reação química também que tem liberação de gás entre o cobre, desculpa, esse aqui é um fio de cobre. Então ele coloca um fio de cobre nessa placa de Petri e o líquido que está dentro dessa placa de Petri é o ácido clorídrico. Perceba que praticamente não ocorreu reação. E aí ele coloca também uma fita de magnésio. Olha a diferença desses dois materiais. No fio de cobre praticamente não ocorreu reação química. Agora olha a fita de magnésio em contato com o ácido presente na placa de Petri. Liberação de gás. Outra evidência de que ocorreu uma reação química, aqui no caso, com o magnésio e o ácido. Terceiro fator, terceira evidência que demonstra que ocorreu uma transformação química, formação de um sólido. Essa particularmente é a evidência que eu mais acho bonita, porque você tem ali dois líquidos que, quando são unidos, formam um sólido. E geralmente, dependendo do tipo de material, formam sólidos de diferentes cores. Então, é uma reação que particularmente eu acho muito bonita. E aí eu trouxe aqui um exemplo, aqui só para mostrar para vocês. Olha só, ele uniu na foto primeiro. Ele uniu dois líquidos transparentes. Quando ele coloca um líquido em contato com o outro, instantaneamente se forma um sólido de cor amarela, né? E a gente sabe que é um sólido porque você percebe que ele sedimenta no fundo do recipiente, né? Do fundo do becker. Então é um sólido que foi formado. Evidência de reação química. Olha só o vídeo que eu trouxe para vocês. Esse vídeo mostra várias reações químicas com formação de sólido, só que aproximadas por um microscópio, né? Um microscópio que tá ali filmando a reação química. Então a gente consegue visualizar essa junção dos líquidos e a formação do sólido automática, né? Bem de perto. Então perceba que quando os líquidos entram em contato, a solução turva na hora e o sólido já é formado, né? São sólidos de diferentes cores. É um tipo de reação química muito bonita. E para a gente fechar definitivamente, a última evidência aqui é o aparecimento de chama ou luminosidade, que também é uma evidência de reação química, de transformação química. Isso é muito visível quando a gente vê o material queimando. A queima de fogos de artifício também é um exemplo de reação química, que tem o aparecimento aí de luminosidade, no caso, né? E aí eu trouxe um experimento que é muito realizado em química analítica, que é o teste de chama. O que esse teste de chama faz? Olha só. Dependendo do tipo de material que você coloca álcool ali e inicia uma combustão, inicia uma queima, se forma uma chama. E aí, dependendo do metal que está ali presente naquele sólido, vão se formar chamas de diferentes cores. Então aqui ele tem diferentes sais. Vou deixar passando. Ele tem cloreto de cálcio no primeiro, sulfato de cobre no segundo, iodeto de potássio, cloreto de bário, cloreto de estrôncio, cloreto de sódio e o metanol é o líquido inflamável que ele vai utilizar para a formação da chama. Ele vai dissolver cada um desses sais de diferentes metais, né? No metanol, né? É um tipo de álcool, é um álcool. Ele vai dissolver
e vai colocar nesse recipiente metálico, claro, né, para poder iniciar a combustão. E aí percebam a mudança que vai ocorrer em cada um desses frasquinhos. Ele acende, você viu, com o mesmo palito de fósforo, e olha só que coisa mais linda, né? Cada material vai emitir uma chama de cor diferente, porque são substâncias diferentes. Cada sal que ele usou ali tem um metal diferente. Então, tá aí nossa quarta e última evidência de reação química, que é o aparecimento de chama ou luminosidade, certo? Bom, nós vamos finalizar a nossa videoaula aqui. Eu apresentei todos os conceitos previstos para essa nossa primeira semana. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram, né, sanar essa dúvida ao longo da semana, não precisa esperar a nossa aula síncrona. Você pode estar indo lá no nosso fórum de discussão, que já está criado, e postar a sua dúvida lá, porque aí eu tenho condições de dar um retorno mais rápido para você, certo? E, novamente, reforço aqui, muito cuidado com a data limite das nossas atividades avaliativas. Fiquem de olho para não perder essas datas, porque na semana que vem nós já teremos outro conteúdo e outras atividades avaliativas. Então, era isso. Bons estudos, abraço a todos e a gente se vê na próxima.